Fala, corretor! Seja muito bem-vindo ao Talk Broker, o podcast mais imobiliário do Brasil. Eu sou Franklin S. Carter e é um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos falar hoje sobre valorização de imóveis. E temos aqui a ilustre presença do nosso convidado de honra, o senhor Ricardo Valim, que, para quem não sabe, e eu acredito que todo mundo sabe, é o sócio-diretor, praticamente vice-presidente ali da Know-How Imobiliária. Uma imobiliária que está há muitos anos aí no mercado, praticamente 30 anos no mercado, e fazendo venda de imóveis, administração. Enfim, o Ricardo Valim vai contar um pouco melhor para a gente sobre a imobiliária dele e também vai se apresentar para você que está assistindo nosso podcast. Então, em primeiro lugar, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra é toda sua. Obrigado, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, acima de tudo, a Cimóvel, né, porque é uma iniciativa incrível, muito legal. Eu acho que o nosso mercado, ainda mais de Brasília, precisa de atitudes assim. Agradecer ao Wellington, ao Gui, ao Frank aí pelo convite. Eu sou sócio-diretor da Know-How Imobiliária. Para quem não conhece a Know-How Imobiliária, somos uma imobiliária há 32 anos no mercado. Foi fundada em 1990 pelo meu pai, também Ricardo Valim, né? E eu tô ali desde meus 17 anos. Então eu sou filho de peixe, literalmente, né? Literalmente. Dentro desse... Tá na criação desses 13 anos ali que eu já tô inserido. São 30 anos que eu estou inserido, né, efetivamente, mas que eu trabalho desde os 17. Alguns anos saí para me aventurar em outros mercados. Eu sempre fui muito curioso, sempre, né, fui muito explorador. A gente vai falar sobre isso aí no decorrer do podcast. Mas meu objetivo hoje aqui é a gente agregar para o mercado imobiliário e a gente vai ter um bate-papo bem bacana aí. Vamos ajudar corretores, compradores, vendedores. Vai ser um tema legal. Show de bola, muito obrigado aí mais uma vez. Vocês vão escutar muito ainda sobre o Ricardo Valim aí, do decorrer desse podcast. E aqui do meu lado, nós temos aqui a presença também do nosso CEO, o CEO da imobiliária Cimóvel, o doutor Wellington Medeiros. Wellington Medeiros, doutor. Para quem não sabe, o Wellington Medeiros foi o grande ganhador aí do prêmio Colibri em 2020, né? Se eu não me engano, 2020. O cara é bravo mesmo. 2020 ganhador como corretor destaque, melhor corretor do ano. E o doutor Wellington Medeiros é o nosso CEO ali no Imobiliária Cimóvel e faz de tudo na imobiliária, na verdade, né? Qualquer lugar que você precisar... É o homem que resolve. É o homem que resolve, exatamente. É o homem que resolve. Vou também passar a palavra aqui para ele que ele possa se apresentar aí para a galera e tá com o senhor a palavra. Show de bola. Então, quero cumprimentar a mesa aqui, o Frank. Parabéns pela iniciativa, Frank. Acho que Brasília precisa mesmo desse tipo de evento. É o público onde... O público-alvo nosso aqui é o corretor de imóveis, é o comprador, na verdade é o vendedor de imóveis e até mesmo aquele cliente ali que está interessado na locação e nós queremos falar para todos os públicos. Agradeço ao Guilherme aí, o Valim, presença valiosa aí. Eu particularmente estou na Cimóvel aí, já tem 15 anos, dos 28 anos de história. Eu estou na Cimóvel aí há 15 anos e é um grande prazer participar desse evento. E tenho crescido ali cada dia mais. Eu graduei em Direito na Cimóvel, tirei o Cresce ali trabalhando no administrativo. Hoje eu sou um dos sócios-diretores ali que tem um pouco da decisão com a caneta na mão. E digo para vocês que esse mercado imobiliário é de verdade apaixonante. Eu sou apaixonado por esse mercado imobiliário. Cada dia que a gente caminha, a gente enxerga que não tem teto, na verdade, para o nosso crescimento. E sempre em discussões com o cliente ou até com o Silvio, que é o nosso criador da empresa, é o fundador da empresa, a gente sempre visualiza que o mercado está sempre em ascensão. A gente é que às vezes não consegue enxergar a ponta. Mas nós estamos aqui hoje para discutir sobre isso e aí, inclusive, ser o facilitador para outros colegas aí e para o público de Brasília em geral nesse ramo de imóveis. Valeu? Que isso. Rapaz, eu fiquei até com vergonha de falar depois do homem. E, por último, mas não menos importante, nós estamos aqui também com o Guilherme Cizervinski. O sobrenome é mais difícil. Cizervinski. Falou certo. Sobrenome difícil de falar. Mas um cara de coração grande aí, o nosso gerente comercial ali na Imobiliária Cimóvel, também sócio-diretor, né? Começou lá de baixo aí e virou um dos proprietários, né? Eu vou dar mais spoiler, não.
passo a palavra aqui para o senhor Guilherme Sizervinski, para o senhor se apresentar aí para a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Sizervinski, gerente de vendas na Imobiliária Simóvel. Queria agradecer o Frank aí pela iniciativa. Acho que isso agrega para todos os corretores, compradores e vendedores de imóvel, que vão ter uma abrangente aí para saber como está o mercado imobiliário, se é a hora certa de investir ou não. E particularmente a Simóvel mudou a minha vida. Eu estou na Simóvel há 6 anos, trabalhei muitos anos no aluguel, fui aprendendo bastante. Fui para a venda, foi uma surpresa no início para mim, mas eu vi que eu nasci para aquilo. Eu tenho que trabalhar com vendas e ajudar pessoas a crescer trabalhando com vendas. Então eu estou buscando sempre esse crescimento e ajudar pessoas. Então, se a pessoa tem uma dedicação em querer crescer, vender, e se é um mercado imobiliário, não tem teto para você saber quanto você quer ganhar. Não tem limite. Só basta você querer, ter dedicação e aprender. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí pela introdução. Esse é outro homem. É um novo homem. Os caras estão muito mais preparados que eu. Estamos aqui na introdução. Lembrando que o nosso podcast hoje é sobre valorização de imóveis e nós queríamos trazer um time de peso para mostrar para vocês todas as vantagens de se comprar um imóvel para investimento. E lembrando também que hoje esse podcast está sendo apoiado e patrocinado pela Simóvel Imobiliária, pela Know-How Imobiliária e também pela Summit Marketing Digital. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, e o assunto está na mesa. Valorização de imóveis, senhoras e senhores. Valorização de imóveis. O que, de fato, faz um imóvel ser valorizado? Depois que a pessoa ali assinou o contrato, lá está com o imóvel na mão, a chave, o que faz esse imóvel valorizar ao longo dos anos? Quantas vezes você já escutou Quais essa são pergunta? as Quantas vezes características? você já Né? escutaram essa Antes pergunta? mesmo de assinar o contrato. Ai. Para mim, no meu ponto de vista, eu acho que um dos grandes problemas desse tema é essa... Existe uma pseudo... dos próprios proprietários, né? Ou dos compradores e tudo mais. Existe crenças antigas sobre o que valoriza, o que não valoriza, né? Qual região? Qual região, qual não região. E para vocês que estão em casa e tudo mais, o que é uma valorização do imobiliário? É simples, né? É quando o imóvel ele tem uma valorização, como eu já disse, e essa valorização ela acontece por 3 grandes motivos. Ou uma alteração no próprio imóvel, né? Ou no entorno que esse imóvel se encontra, ou no mercado em que esse imóvel se encontra. Mas a grande pergunta que a gente recebe é o que influencia essa valorização, né? Para vocês, assim, o que vocês acham que valoriza, né? Acredito que a localização do imóvel, ela vai muito ser abrangente ali na hora de você buscar a compra. O padrão que foi a construção do imóvel, um exemplo disso, a gente tem um lançamento na CSA1, Lucas Nascimento, que ele está a 500 metros do metrô, tem uma ótima área de lazer e uma ótima localização que é a 500 metros do metrô. Então, se você busca apresentar isso para o investidor e mostrar para ele que de início a tabela está com valor X e que no decorrer até a entrega vai haver uma grande valorização pela localização, pelo que tem no prédio, pela construção do prédio, a segurança em si na região acrescenta muito para a gente poder estar aí sabendo se o imóvel vai ter uma valorização boa, como que ela vai se desenvolver ao longo até a entrega do imóvel. Então, acredito que são grandes destaques aí para ter uma boa valorização em um imóvel. A gente vai passar a pincelar sobre Bom, o eu imóvel. vou chamar o tema de novo. Fala, corretor. Os caras falaram tudo, né? Tudo. Mas assim, ó, eu queria dar uma pincelada no assunto. Eu acho que o pré, né, quando o proponente ali inicia a busca por um imóvel, eu diria que a valorização ela é prevista pelo comprador ali na consulta do corretor antes mesmo dele partir para o vamos ver, antes mesmo dele começar a verificar a região. Então, assim, seja um imóvel para moradia ou seja um imóvel para investimento. Então, assim, a vida do imóvel, de um modo geral, ele já tem a valorização normal, Sim. habitual, útil, né? A gente tem um comparativo muito grande, às vezes os proprietários chegam na nossa imobiliária lá e conversam muito sobre, é melhor eu colocar o dinheiro lá no mercado financeiro ou eu adquirir aqui um imóvel porque vai me dar uma rentabilidade. Acho que nós vamos entrar nesse tema aí. Mas, assim, a valorização do imóvel em si,
Eu, pelo menos há quase 20 anos aí, acompanhando o mercado imobiliário, eu nunca participei de um imóvel que tenha sido comprado por um preço e ele tenha sido negociado a posterior por um preço menor. Então, não existe depreciação de valor de mercado, do mercado imobiliário. Hoje, pelo menos em Brasília, eu não conheço, pelo menos dessa fase. Sempre que o proprietário adquire imóvel com a gente, coloca para locação, ou até mesmo que seja para moradia, no mínimo ele vai ter um rendimento aí de 20% mais. Quando não é raro, né, de ser uma galinha morta, um cara que, né, aparece uma oportunidade assim, que é raro. Coisa que tá difícil no mercado. Difícil, Verdade. mas isso não é o... Aí eu diria que em 4 itens aí a gente podia colocar aqui, elencar como os principais a valorização do imóvel. O Guilherme falou sobre localização, eu acredito que seja de fato o mais também importante. Concordo. A vizinhança é algo super importante também, porque sempre o comprador é bom sondar ali qual é aquela região, o que que tem, sobre o que que tem à margem ali daquela região. A gente estava brincando aqui, o Valim falou sobre o porcelanato. Valoriza ou não valoriza? No início, antes do podcast aqui. Então, o que que acontece? Isso influencia, com certeza, a reforma que o imóvel tem, né? Claro. Aquele que os olhos alcançam. E, de um modo geral, o preço. Sim. Né? Acho que o preço vem por último, né? Assim, quando a gente faz uma pesquisa de mercado, às vezes, para se o colaborador agrada da empresa, e o que vem na frente ali, muitas das vezes o salário é por último. No imóvel não é diferente. No imóvel, o que chama mais atenção é a localização. Na verdade, é a vizinhança, é a parte, o interior do imóvel e o preço agrega valores. É uma análise geral. Agora, diria que a localização é o fator campeão também aí. Acho, com certeza. Dentro desse assunto aí de localização, nós temos ali perto da sede da Simóvel a obra que é considerada a maior obra viária do país hoje, né? Que é o Viaduto o Central. túnel de Taguatinga ali, né? Túnel, no caso. Né? Vocês acreditam que com a finalização desse projeto ali do túnel de Taguatinga, os imóveis ali da região tendem a valorizar ou não influencia? O que vocês Eu acham? acho que com certeza. Eu não sei, obviamente, né? Concorda comigo? Concordo. Porque a gente... falar de Taguatinga, né? A gente pode passar um dia inteiro aqui falando sobre cada cidade satélite, né? Mas Taguatinga em si já é uma cidade que é mais antiga, Independente, né? né? Já é independente e ela precisava de uma obra dessa magnitude, sabe? Sim. Aquele centro de Taguatinga, onde a gente tinha muito trânsito, onde a gente tinha quase que Grande fluxo. um grande fluxo de gente, isso vai ser direcionado de forma mais inteligente e com certeza, eu acho que grande parte da linha norte e sul ali do centro de Taguatinga vai ser impactada por essa obra aí, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Muitos proprietários que hoje eu venho tratando de negociação, conversando, muitos pedindo avaliação já ali na região de Taguatinga, estão segurando muito seus apartamentos para venda, aguardando o ano que vem para poder estar aquela obra finalizada. Eles vão estar revitalizando aquela Praça do Relógio, então vai haver uma valorização bem na região ali. E todo mundo está agregando com isso e esperando que o imóvel deles venha a acrescentar e ser muito bem valorizado. Então, pessoal que espera que a região ali seja valorizada, pode ter certeza que Taguatinga vai ter uma mudança ali no mercado imobiliário, no estilo de vida também. No estilo de vida, o crescimento vai ser muito bom. Inclusive, você que é investidor e está procurando um empreendimento para que você possa alocar ali o seu recurso financeiro, né? Nós podemos dizer que a Simóvel até anteviu ali o mercado, né? E ela está lançando um empreendimento ali na Taguatinga Centro, né? Ali na CCA1, Residencial Lucas Nascimento. Inclusive, nós temos até um vídeo aí sobre o residencial que vai ser projetado aí na tela para você que realmente precisa. Olha aí. Esse também é um lançamento nosso, mas não é esse aí, não é o José Renato Tassioli. É o Residencial Lucas Nascimento, que tá ali na CSA. Inclusive, vai ser muito bom ali, que o pessoal tá comprando agora já com tabela de pré-lançamento. E futuramente ele já vai. O Caba tá pegando 2 vezes, né? Duas vezes a valorização, entendeu? Duas Da vezes. tabela, do mercado, E e ainda tem. planta, né? Se você não comprou ainda na planta, você tá errado. Se você tá vendo aí, você não comprou, você tá errado. Corre. Pois é. Então, assim,
Até o final aqui do podcast, a gente vai passar esse vídeo para vocês verem ali o seu Guilherme, vai até narrar o vídeo. Para que vocês possam ver aí, vocês possam ver Segura a oportunidade. como é que tá lá. A gente já tem mais 30% das unidades vendidas, né? Inclusive no pré-lançamento. Legal. Imagina quando esse empreendimento estiver pronto Tem ali. um monte de vantagem lá, né? Eu vi parcelas. A parcela tá dentro do que o cliente pode pagar. Sim. A gente divide o sinal até a entrega das chaves, então Faz tudo para facilitar mesmo, né? O investimento. tá aí para quem for investidor ou para quem tá em busca do seu primeiro imóvel, essa oportunidade é agora. Já que a gente está falando aí de valorização de imóvel e venda na planta, vamos tocar esse assunto aí sobre venda de imóvel na planta? Pode ser. Eu vou tomar a liberdade aqui do apresentador. Os caras vão dar um show de planta. Tá? Você que não sabe, você tá vendo lá daí, ó. Não sou o cara da planta. Então já passou muito tempo pra mim. Vou entrar junto agora. Mas eu vou no bar. Já que o tema é valorização de imóvel, não, a compra de imóvel na planta, então assim, o que tem de vantagem? Né, o proponente, na verdade, o comprador adquirir o imóvel na planta. Qual é a maior vantagem? Fala, corretor. Fala aí, Guilherme. Muito bom. Vou falar para vocês. Hoje você está comprando um imóvel na planta com a tabela hoje X. Você vai pegar uma valorização no imóvel que a tabela vai ter um aumento. A região, se ela tiver em crescimento, ela vai pegar uma boa valorização e você vai pegar uma tabela de pré-lançamento. O próprio prédio já valoriza a região. Já valoriza a região e os preços iniciais de um pré-lançamento é um preço diferenciado demais. Quem compra agora no início das vendas vai pegar aqui daqui 6 meses, vai estar vendo a valorização do prédio. Quem não comprou no pré-lançamento, o imóvel 30 mil mais caro. Então é uma valorização que quem puder e tiver condição de estar comprando ou de buscar saber mais como pode estar adquirindo um imóvel em pré-lançamento, a oportunidade é agora. A pessoa ganha um carro praticamente, né? Exatamente. 30 mil. Como é que é? A valorização. A diferença da valorização. Eu carro também. Praticamente o cara ganha um carro. E é legal a gente estar falando desse tema hoje. Para quem me conhece, quem tá vendo aí e tudo mais, conhece mais da minha intimidade, sabe que eu sou um cara extremamente curioso. Eu sou um cara onde eu sou fascinado por leitura e tudo mais. Então, meu hobby é ler e estudar sobre assuntos que me chamam a atenção. Nas faculdades, né, eu não tive essa felicidade de me envolver com tanta expertise quanto outros assuntos que realmente me chamam a atenção. Então, eu sou aquele cara que se afunda em livro e tudo mais, gosto desse tipo de situação. E esse tema foi, quando eu tô, às vezes, estudando e tudo mais, não só o mercado imobiliário, mas diversos outros, e é realmente extremamente aleatório. Não existe uma cronologia. Não tem limite, é extremamente aleatório. Eu vou estudar sobre alguma coisa. Vou girar a roleta aqui, o que cair. O que cair, se eu gostar, eu, sabe, aprofunda, né? Se eu gosto de um tema, eu sou aquele cara que vai destrinchar tudo e quer aprender. Aí você fica que nem aquela música lá de Javana, vou aprender japonês em braille agora. Agora vai, então basicamente isso aí. E, costumeiramente, eu costumo criar treinamentos para a equipe. Eu não consegui falar antes. Hoje, na imobiliária, a minha função principal hoje tem sido o cuidado com a equipe de venda, né, corretor. O Guilherme sabe exatamente como é esse desafio, ajudar pessoas a romperem na vida através de venda de imóveis. Os meninos já pincelaram aqui sobre esse teto e tudo mais. Sim. E eu acabei outrora criando um treinamento sobre valorização de imóvel para esses corretores, né? Eu até trouxe, hoje eu queria falar não só para o corretor, mas também para você, comprador, investidor, vendedor, alguns pontinhos aqui. Era um treinamento muito maior, que não ia caber dentro desse podcast, mas eu resumi esse treinamento maior em algumas coisas sobre a valorização do imobiliário. Vou pegar aqui 5, 10 minutinhos para falar basicamente. É todo seu aí. Resumo aí. Para você entender o que é a valorização imobiliária. Como eu disse no início, é quando o imóvel sofre alterações no imóvel, no entorno ou no mercado que fazem essa flutuação de preço ali, né? E a influência da valorização, a gente cria uma sigla que se chama QCU, né? Que é qualidade, custo e utilidade, né? A qualidade daquele produto, o custo, que como o Wellington disse vem por último, mas está dentro da fórmula, e a utilidade daquele produto ali, né? Então, dentro dessa sigla QCU, existe alguns pilares que eu, Ricardo Valim Filho, acredito
que são os fundamentais e os principais para a valorização imobiliária. A primeira delas, a gente já falou, que é a localização, né? Obviamente, quando a gente tem uma região onde ela e tem os pormenores da região, da localização, que são comércio, que são transporte público, que são acesso a hospitais, clínicas e tudo mais, né? Mobilidade pública, tudo isso mais, está dentro desse fator localização. Mas existem uns outros, eu estou aqui até com a colinha, que esse resumo é diferente do treinamento que eu já estava acostumado a dar, mas o primeiro pilar deles é a localização. O segundo pilar, que, né, tem sido cada dia mais solicitado e mais questionado por compradores e vendedores, é o pilar segurança, né? É diretamente proporcional à valorização ou desvalorização do imóvel, que é raro acontecer em Brasília, sobre o índice de criminalidade dentro da região. Então, automaticamente está ligado com o pilar localização, né? Então, a segurança pública, policiamento 24 horas, até um simples porteiro 24 horas. Isso já faz parte desse pilar de segurança na hora de fazer a avaliação. A gente tem um terceiro pilar, que é a qualidade de vida na região, a própria infraestrutura da região. Né? Muitas das vezes a gente tem um imóvel muito bem localizado, por exemplo, sobre posição solar. É vista livre, nascente, ele é ótimo ali, ele tem uma localização individual muito bem construída, porém a infraestrutura da região não condiz com a qualidade ou a infraestrutura do imóvel. Né? Então, a infraestrutura são dividida em dois pilares. Infraestrutura da região, que é um dos pilares importantes para você prever uma valorização imobiliária, e a infraestrutura do imóvel. Né? Que aí entre os pormenores, entra tipo de pintura, tipo de piso, tipo de acabamento, tipo de... Né? Muita coisa acaba entrando dentro dessa questão de infraestrutura do imóvel, né? Então, assim, às vezes o empreendimento pode ser excelente, todo acabamento, Sim. tudo excelente, mas como a região ao redor... Não tem uma calçada, eu não tenho uma pavimentação adequada. Tem um bom comércio. Comércio. Rotatividade boa. Obviamente, entra naquela questão... Aí existe etapas dessa valorização. Existem aqueles imóveis que são aquelas apostas futurísticas, onde eu acabo fazendo um investimento, onde eu acredito que dentro de determinado X tempo o próprio mercado, a própria cidade, a própria região irá se aquecer, Sim. o comércio vai chegar, a farmácia vai chegar, a padaria vai chegar, mas que hoje ainda se encontra um pouco distante, então esse é mais futuro. E existe também esses, quando a pessoa acaba se tornando mais especialista em encontrar, e o investidor, no caso, encontrar esses imóveis, acaba encontrando imóveis mais centralizados. Então, também é proporcional. Quanto mais centralizado o imóvel é, mais valor ele tende a ter do que aquele imóvel que não tem. Valorização. Vai Exatamente. agregar ao longo do tempo, né? Exatamente. Você tem que cortar aí, Valinho. Eu tenho um caso bem prático, né, com relação ao que você está falando aí. A essa valorização em etapas. Nós lançamos um empreendimento lá na Cimóvel em 2008 e a chave desse empreendimento foi entregue em 2010. Certo. Só para a gente exemplificar aqui o caso. E dando uma puxada aqui no tema de novo aí, de compra na planta, compensa ou não compensa. Nós vendemos esse empreendimento, fica na região de Taguatinga Sul. Esses apartamentos ali de 3 quartos foram vendidos à média de 68 metros quadrados por 190 mil. Hoje... Dá quanto metro quadrado? Na época, isso é Na 2010? época, em 2010, o metro quadrado girava em torno ali de R$ 2.900 reais. Hoje a gente comercializa esse mesmo empreendimento como imóvel usado agora a 440 Quanto mil. que era? Quantos metros eram? 68 Não, metros. era 190 mil. 190 mil A 68. a 68 metros quadrados. Que dê 2,790. Agora você Isso faz... que ano? Agora você... Isso em 2010. Agora você faz 12 anos depois. 440 dividido pelos mesmos 68. 6.470. Então, assim, ó, nesse prédio em específico, a gente tem, né... Isso em 12 anos. Como a gente elaborou, eu participei de quase que 100% desses contratos da venda desse empreendimento. Então, assim, os proprietários tornaram-se amigos da imobiliária. Porque, assim, o que a gente teve de vínculo e a exatidão e a gratidão da família em ter adquirido ali um empreendimento naquela região trouxe, na verdade, uma proximidade da imobiliária muito grande. Então, a gente está falando aí de um empreendimento que foi Presente vendido... familiar, né, cara? Foi vendido um apartamento por 190 mil, hoje vale 440. À época, a locação lá, a gente alugava apartamento a 1.100, hoje a gente aluga 2.500. Então, assim, de uma longa data, Então, o imóvel valorizou 150%.
na valorização do imóvel. Sim. É claro que o condomínio tem todo esse pré-requisito que você falou aí, com relação à segurança, com relação à localização, próximo a shoppings e etc. Mas assim, a gente viu acontecer de perto. E pra gente, um dos valores maiores que a gente tem, pelo menos na nossa imobiliária, é quando o próprio inquilino ele sai ali da vida de aluguel e ele adquire o imóvel ali para compra. Satisfatório. Então, Bom demais. pra gente é super satisfatório. Então, a pessoa que sai do aluguel, inclusive quando ele compra o mesmo imóvel que ele aluga, pra gente tem um valor diferente. Tem um gostinho especial, com certeza. Assim, eu participei do mercado imobiliário nessa parte de vendas. A gente teve uma bolha imobiliária com relação a preço de 2008 até 2014. A gente teve uma curva muito acentuada. Os imóveis que foram adquiridos nessa época, de 2008 até 2014, ele teve uma valorização de quase 200%. É verdade. Isso não aconteceu só em Brasília, mas aconteceu em todo o Brasil. Então, assim, os imóveis, quem comprou, na verdade, para morar, ou ainda que seja para investir, tem um imóvel de 100 mil que passou a valer 300 mil, isso Capital continua sendo 100 mil. é incomparável com o mercado financeiro. Não dá nem para se comparar. É incomparável. Na verdade, a lucratividade em adquirir esse imóvel é estupendo com relação a você levar a sua família ali e você ter esse retorno aí a 200%. É esse movimento que está acontecendo agora, né? Isso. Quando a gente está passando por uma instabilidade política, né? Toda essa questão. A primeira coisa que acontece é essa movimentação migratória do investimento. O caraca, tinha um sobrinhozinho lá, não, tio, bota lá na Bitmoeda, Bit não sei o quê, ou no investimento sei lá das quantas. E quando o bicho pega, é o mercado imobiliário que se prova cada dia mais sólido, é o melhor investimento, mais consistente. É aquilo que meu pai costuma dizer, né? Na época da Covid e tudo mais, ele, para nos motivar como venda e tudo mais, ele falava, você tem que entender que tijolo não pega gripe e não cai 10% ao dia, como aconteceu com a Bolsa de Valores em algumas situações. Verdade. Né? Então, o imóvel, como o Elton falou, tem essa característica de trazer essa segurança. Obviamente, existem investimentos, né? Não vamos ter, que são mais arriscados, que o cara quer ter mais ganho. Bacana. Isso aí é perfil, né? Você tem que ter estômago, né? Como falar, eu quero arriscar, quero ter uma lucratividade acima de 1%, né? Hoje o imóvel em relação ao aluguel varia ali de retorno de investimento de 0,4 até 0,8, 1% de retorno de capital em algumas situações comerciais ou mix de residencial e comercial. E quando um investidor ele quer ser mais arrojado no investimento, ele acaba optando por algumas opções que no futuro podem se mostrar não tão rentáveis. Um grande paralelo que os proprietários e compradores de imóveis acreditam fazendo na hora de realizar a compra do imóvel para investimento, seja esse paralelo aí do mercado financeiro com a compra de imóvel. Mas qual que é a grande pegada que às vezes o comprador ele não visualiza? Quando você coloca um recurso no mercado financeiro, você almeja ali pelo menos 1% ao mês. É o que todo mundo, na verdade... Todo já faz essa conta automática. Você bateu, valeu. Né? 1 milhão, cara. Aí você coloca 12% ao ano, rapidinho a gente chega na conta. Agora, sim, a análise que o consultor de vendas, o corretor, tem que levar ao proprietário, não discriminando o mercado financeiro, de forma nenhuma. Claro. Mas qual a análise que a gente tem que fazer? Porque um imóvel hoje, a locação, você falou muito bem, de 0,4 a 0,8, não dá 1% do mercado financeiro. Sim. Mas se a gente atrela isso à valorização do imóvel... No longo prazo. Então, assim, está muito melhor do que o mercado financeiro, fora a segurança. Com certeza. Hoje, se a gente for pegar o básico da Secretaria da Fazenda, hoje aqui em Brasília, a Secretaria da Fazenda, ou o município, em qualquer outra comarca, qualquer prefeitura atualiza o preço dos imóveis em 5%. Então, no mínimo, ao ano, você vai ter a valorização de 5% do valor vendável do imóvel. Sim. Então, feito isso, ao 0,5% que está dando do aluguel, desculpa aí o mercado financeiro. Mas, fala aí, corretor. É verdade. É mais rentável, não é? É verdade. O pessoal não leva, por que você vai para um outro podcast, você vai ver aqueles cortes. Cara, quer me matar aquilo. Você pega aqueles... É complicado. O corte do podcast do guru do mercado financeiro falando. Cara, quer me matar. Eu vou fazer você ganhar 10% ao mês. Nesses últimos 2 anos o mercado... Compra não, aluga, besta. O mercado imobiliário teve um crescimento enorme. Valorização exponencial, né? Extraordinário. Eu trouxe até um número sobre esse aumento aí. Dados aí, né? Porque existe índices, né? Eu vou voltar ali, mas acima de tudo existe nuances
que ditam essa valorização. A gente vai falar sobre esses pilares, voltar logo mais. Mas existem índices estabelecidos ali hoje pela ABCIP, a Instituição Brasileira de Economia, junto com a Fundação Getúlio Vargas. Existe o índice do IGMC, que é o Índice de Valorização de Imóveis Comerciais, e o IGMI, que são os residenciais. Para você ter uma noção, no mercado brasileiro geral, residencial, tá? Vou trazer só números do IGMR. Teve uma valorização geral em 2021 de 12,5%, acumulado em 12 meses. Em 2022, até nos últimos 12 meses, em Brasília, vou falar só em Brasília, vou tirar Brasil, só em Brasília foi de 15,77% aqui em Brasília. Então a gente percebe que a gente está acima dos 10% de valorização anual, não só em Brasília, mas a nível Brasil, né? Particularmente que eu brinco ali com os meninos ali, nesses últimos 2 anos, o mercado imobiliário tá aí para quebrar recordes. É verdade. Quanto maior o crescimento de vendas, valorização, os imóveis estão... E eu espero que esse ano de 2023 seja melhor do que nós passamos nos últimos 2 anos. Verdade, vamos quebrar recordes novamente. A gente sai de uma pandemia agora a gente entra num período de instabilidade política e tudo mais, mas para quem é corretor na veia e sabe como funciona, não tem presidente, não tem mercado. A gente vai para cima e gera resultado. Nós estamos engateando, eu acredito, no mercado imobiliário. Pelo menos nós 3 aqui que estamos atuando já tem um tempo. É verdade. E a gente escutar o seu pai, o Ricardo Valim pai, e o Silvio Nascimento, dizendo que nunca 2 dinossauros do mercado imobiliário. Vamos juntar os dois, dá uma barça de conhecimento. Dá uma Bíblia, né? Dá uma Bíblia de conhecimento no lugar. Eu diria que se a gente escuta pessoas assim, tão recorrente, tão experiente no mercado imobiliário, dizer que nunca viu uma taxa Selic a 2% igual aconteceu no ano da pandemia 2021, isso foi um impacto tão grande que a gente está conversando aqui, na verdade. A Selic aí de 2008 até 2019, ela nunca reduziu aí a menos que 10%. Exato. O ano que deu ali foi próximo de 10%. Então a gente viu esses números cair para 2%. Isso foi um influenciador muito grande, que o impacto veio em 2020, 2021, por quê? Porque quando você aprova um crédito do cliente lá no correspondente bancário, essa avaliação de crédito tem um prazo de 6 meses. Sim. Então, assim, ainda em 2021, a gente entrando em 2022, nós tivemos o quê? Ótimos números. Em 2021, nós tivemos o melhor posicionamento de vendas dos últimos 15 anos. Então, assim, foi um ano fantástico. Agora, a Selic realmente é algo muito influenciador. Foi muito influenciador. Porque tende a corrigir, né? O próprio imóvel tende a se corrigir pela Selic, né? É o índice, na verdade, norteador dos financiamentos, porque, queira ou não, já é a sua blindagem patrimonial. Então, você, vou deixar ou no CDB, ou no própria poupança. A primeira coisa que eu preciso ter na minha cabeça é como eu me protejo da corrosão do dinheiro, do valor do dinheiro. Imóvel tá sempre provando que tá blindado disso daí. Hoje eu diria que a gente vive um cenário assim, o mercado imobiliário é cíclico, né? Então a gente... Montanha-russa. O que acontece? Nem todo mundo tem estômago para essa montanha. Hoje, onde é que 3 anos atrás, aonde que estavam os construtores? Né? Eu fui numa reunião no Cresce, lembro bem, ali um pouquinho depois que a pandemia, né? A gente voltamos às ruas e etc. Então, em 2019 para 2020, a gente tinha apenas 5 empreendimentos imobiliários em Brasília, né, sendo edificado. Hoje, 2020. Hoje, na verdade, todos os construtores, na verdade, que estavam parados, guardando recursos, o que acontece? Estão em fluente construção. O que vai acontecer lá em 2023, 2024? A gente vai ter, na verdade, uma grande quantidade de imóveis novos à venda. Então, se a Selic continua pelo menos na média que está hoje, ou a gente tem uma redução, a gente vai ter um bom mercado imobiliário. Sim. A gente vai ter boa saída desses imóveis. Agora, se isso não acontece, de fato, o impacto talvez seja, inclusive, a gente voltar a um bom mercado de locação. Porque quando a gente não vende, tem a sociedade de imóvel para venda e a locação ela vai ficar lá em cima novamente. Uma pergunta que surgiu aqui. O pessoal que tá aí com... No chat, a gente já tá com essa pergunta. Pergunta. Na verdade, tá saindo a gente mais um por vez, hein? Não vamos... Agora, desculpa interromper, porque o apresentador nosso aqui, ele tava mais nervoso que a gente no começo. Já tá mais tranquilo. Tá tranquilo, garoto? Tô tranquilo, graças a Deus. A gente abriu uma caixinha de pergunta ali pra gente, um pouquinho antes de divulgá-la,
o podcast, né? Para ver a curiosidade que o pessoal tinha com relação Uhum. à valorização de imóveis. E duas perguntas ali me chamaram muita atenção que eu quero colocar aqui na mesa. A primeira, uma das pessoas falou assim, por que que imóvel subiu tanto em 2022? Acho que você já falou um pouquinho dos mais ou dados menos, ali, né, Valim? um Mas porque a gente possa voltar aí nessa questão, por que que subiu tanto em 2022? O que que foi o que causou Motivo, esse boom? né? O que causou isso, né? Certo. E a segunda questão é, a pessoa que está com dinheiro parado hoje, né? Tá ali com aquela insegurança com relação ao ano vindouro, com relação a governo. Esse é o momento dela investir isso? E se ela investir em imóvel agora, ela segura ali o patrimônio dela, porque todo mundo acredita que o imóvel ainda é o investimento mais seguro, né? Então, queria trazer aí para vocês, para que a gente possa até responder lá, o pessoal que gentilmente respondeu a nossa caixinha, né? Então, a primeira questão é essa. O imóvel ainda é o investimento mais seguro? Não parem Né? de acreditar, porque é verdade. A gente acredita nisso, né? E por que que houve uma valorização tão exponencial em 2022 no mercado imobiliário? Fala, corretor. Fala, Particularmente, há 2 anos atrás, a taxa da Selic estava na baixa. Então, quem estava comprando imóvel, estava conseguindo comprar imóvel com baixa taxa de juros e com o decorrer desses anos... Fácil acesso ao crédito. Exato, tinha muito fácil acesso ao crédito ali. E no decorrer desses anos, ela veio crescendo, veio subindo, aumentando, a valorização do imóvel veio acrescentando junto. Eu, particularmente, há 2 anos atrás, eu comprei um apartamento para minha mãe que eu tentei vender ele a 210 mil na minha imobiliária 1 ano e não consegui. Fiz uma proposta pro cara a 195. Hoje, com toda essa movimentação que teve o mercado imobiliário, o crescimento do mercado imobiliário dentro desses 2 anos, porque teve uma pandemia, e essa pandemia no mercado imobiliário, o mercado imobiliário em Brasília bateu recorde de venda. Nunca vi. Eu também nunca nem imaginei que seria assim também. Particularmente, eu fiquei surpreso com a valorização que teve até o imóvel. Paguei 195 mil no imóvel, hoje fechei ele na semana passada a venda de 275 mil. Então, se você for botar aí, em 2 anos, é uma valorização de 80 mil reais no imóvel usado. Não é um imóvel novo. Mas você vê que o imóvel usado também está tendo a sua valorização. Sim. Localizado numa região boa e fácil acesso ao metrô, como se diz ele, porcelanato. Então, valorizou Tem o gente que só imóvel. tem porcelanato na cabeça, esse é o problema. De fundo, do segundo andar, porcelanato. Tem. Inclusive, as lojas de Brasília, se tiver um aumento na venda de porcelanato, por Por favor, conta desse lembra da gente aqui, tá? Lembra da gente. Então, eu acredito que o fator dessa taxa Selic, do mercado imobiliário que vinha numa crescente de 2 anos para cá, estava naquela subida e veio uma pandemia e isso não parou, e com isso, com base que foram acontecendo muitas vendas, movimentou muito o mercado, as taxas foram aumentando. Particularmente, os imóveis também foram subindo junto. Teve muito lançamento que hoje você está vendo aqui, que em Samambaia tá a 5.500 metros quadrados, Águas Claras a 9.000. Então, o mercado imobiliário tá na crescente abrangente incrível. E isso, para nós, é importante. Eu espero que esse ano de 2023, mesmo com a mudança de governo, a gente mantenha um mercado imobiliário na alta, porque, como dizem muitas pessoas, o Lula não vai deixar de ajudar o pessoal do mercado imobiliário, os corretores e as pessoas que querem adquirir o seu primeiro imóvel. Então, isso vai movimentar o mercado. Vai haver compras, vai haver crescimento. Então, Incentivo, né, por parte do governo. Por parte do governo, facilitação. Eu espero que 2023 seja um ano de muitas vitórias, vendas para todo mundo no mercado imobiliário. É isso. Bom, eu acredito em 2 vertentes aí, com relação a por que o imóvel subiu em 2022. Eu acredito que o primeiro impacto é que ficou mais caro construir. Sim. Então, a gente teve uma escassez ali de matéria-prima, lá em 2020 para 2021. Então, a mão de obra ficou mais cara, mas a matéria-prima ficou mais cara. Então, para chegar na mão do construtor, material, né, de obra mais caro, fez com que o metro quadrado fosse elevado. Então, se o metro quadrado é elevado, pontualmente nós vamos ter que aumento no preço de imóveis. Passado pra cá. Agora, um impacto importante que houve é que a resposta é oferta e demanda. Se eu tenho muita venda,
e tem muita procura, o que acontece? A gente aumenta o preço. Na verdade, não é a Simóvel que aumenta o preço, Sim. não é a Know-how que aumenta o É preço, a mão mas, invisível do mercado. na verdade, o mercado imobiliário se posiciona, né? É. Então, igual vocês falaram muito bem, O mercado com livre. o financiamento de imóvel, o crédito muito fácil, a taxa Acesso. um pouco abaixo, ficou muito acessível. Sim. Então, se tem muita venda, você eleva o preço. Agora, Sim. que ficou mais caro o metro quadrado também, isso é bem pontual. E pra mim, ainda pra completar tudo que falaram, que isso aqui dá aula. Os caras estão falando tudo, né? Aulas de Aulas de estratégia. Tem o fator que responde a segunda pergunta, que é o imóvel continua sendo um investimento seguro para mim e para minha família? A resposta é um claro e sonoro sim, né? E com a instabilidade do próprio coronavírus, e instabilidade política, enfim, vivemos num mundo de instabilidade, né? Como disse Flávio Augusto, instabilidade não existe. Então, com essa movimentação do mercado, as pessoas começaram a entender. Primeiro momento, quando a gente está na pandemia e a gente ficou recluso por determinado período de tempo, a gente, pela primeira vez, eu acho que muitos cidadãos, pela primeira vez, olhou pro celular. Exato. Olhou para dentro de casa. Viu que não tem espaço para dois meninos brincar na sala, viu que a convivência com a mulher, assim, conheceu a mulher, né? Tem gente que conheceu o cônjuge pela primeira vez. Vou ter que comprar a casa. Então, essas necessidades, a pandemia trouxe necessidades que outrora não tinha no mercado imobiliário. Então, essa foi a primeira movimentação. E somado essa movimentação por espaço, essa movimentação por oportunidade de reforma, essa movimentação por oportunidade de expansão. Hoje, imóveis que têm entre 100 e 200 metros quadrados, eles têm uma resposta mercadológica muito maior que imóveis de menor metragem. E rápido. E rápido, né? Então a gente houve ali uma migração, acho que todo mundo passou por isso, uma migração de apartamento-casa, né? Ou upgrade, essas pessoas queriam ir para apartamentos maiores, casas maiores, e houve também o outro cenário que foi o downgrade, seria, né? O retorno, né? Uma diminuição no estilo de vida. Decorrência do financeiro. Decorrência do financeiro, como o Arthur falou, porque eu diminui meu salário, ou eu fui demitido, ou meu pequeno negócio acabou sofrendo, fechou as portas e tudo mais, então eu tive que reduzir. Então essa movimentação aconteceu no período do coronavírus. E agora a gente tem passado pelos custos de obra, pelo custo da construção em si civil, esse aumento dessa construção, somado com essas tendências do coronavírus, mais instabilidade política, mais todos esses cenários, migram para ir para a resposta que é essa valorização dos imóveis em geral. Não só Brasil, mas Brasília como geral. Eu acho que esse é. Uma coisa que vocês falaram aqui que eu achei importante é a questão da comparação do imóvel como patrimônio Sim. em relação, ou como investimento mesmo, com relação a outro tipo de investimento. A gente falou um pouco sobre ações, citou até criptomoedas, né? Uhum. E essa semana mesmo eu estava acompanhando a notícia do Bitcoin, que ele perdeu mais ou menos 80% do seu valor de mercado nos últimos anos. E eu tenho um conhecido que ele vendeu o apartamento dele em Águas Claras, um apartamento muito bom, até de alto padrão, e tocou tudo em Bitcoin. Então ele desfez Esse aí. de um patrimônio, entende? De algo que estava só valorizando para ele e colocou em Bitcoin. Master. Perdeu 80% de mercado. Então, para você que é investidor aí, Cuidado. já fique atento a esse tipo de coisa, né? Porque a oscilação, a gente pensa, é um mercado separado, né? O investimento separado, que não há desvalorização. E a gente viu na prática a moeda derreter e quantas outras surgiram. Bonito. Caiu bonito, Teve uma exatamente. que fechou uma corretora grande agora aí, né? FTX, né? FTX lá. FTX, fechou. Cara, sei lá. E é uma preocupação que você não tem com imóvel, né? É. Justamente, uma preocupação que você não tem. É uma valorização Tijolo não tem crescente, queda. exatamente. Valorização crescente, e ali você sabe que o seu investimento está seguro. Seu né? patrimônio tá ali. Então, assim, com base nisso, eu vou fazer uma pergunta. Que conselho vocês dariam para quem está com um valor monetário parado, pensando em investimento? Por que essa pessoa tem que investir em imóvel? A gente já citou algumas coisas aqui em relação a investimentos em criptomoedas, mas por que o cara tem que pegar ali os 100 mil, 150, 200, 300 mil que ele tem e investir no imóvel hoje? Tá, na minha percepção. Para essa geração que tá aí hoje, para
essa meninada, para, né, enfim, o pessoal que tá aí fora Tiver oportunidade. e tudo mais. A regra é clara, não existe atalho. Na vida, no mercado, onde quer que seja, não existe atalho. E aí fora a gente vê um monte de propaganda, de promessas mirabolantes, a própria Betina, né, foi um caso desse daí. Cara, não existe atalho, né? E se você profundamente estudar e começar a pesquisar sobre como grandes fortunas foram construídas, você vai encontrar que em 80% delas o imóvel faz parte, né, dessa construção de riqueza dessas pessoas. Inclusive, sobre esse assunto aí, eu vi o filme Fome de Poder. Sim. Conta a história do McDonald's. fundador, assim, né? Do McDonald's. É. E em dado momento lá do filme, a pessoa pergunta pra ele, Croc, sobre o que é o seu negócio? Mercado imobiliário. Não, na verdade, primeiro ele fala, eu vendo sanduíche. Ele fala, não, você não vende sanduíche. Seu negócio é imobiliário. O McDonald's, para quem não sabe, ele compra os terrenos Das franquias. franquias. Então a pessoa paga o royalties pelo nome E o e aluguel. o aluguel. Olha que negócio da China é esse. Olha isso, cara. É o melhor negócio do mundo. Absurdo, cara. Um negócio bom. Genial. Esse é o melhor É o negócio do mundo. McDonald's. É o McDonald's. Justamente. É. Mas aí, continue, Avali. Então, eu acho o seguinte. Existe hoje, na era digital, diversas informações né, que acabam poluindo a nossa mente, a nossa clareza sobre um futuro que a gente quer galgar. Eu, por muito tempo, eu vou ser bem sincero com vocês, já fui jovem, continuo jovem, mas já fui ainda mais jovem. E para te falar a verdade, putz, vai falar que não. Você quer ser rápido. Você quer tudo muito rápido. Esse é o sonho. Você tem sede, você quer fazer um aplicativo, que história você quer fazer? Você vê lá na frente e fala, não, é isso que eu vou fazer. Você abre o Instagram, tá aquele banzezão lá, já num jato, num carro. Então, 14 anos, 14 milionário. anos milionário. Ok, gente, existem esses exemplos, essas proezas, tá? Mas, na realidade, a construção da riqueza sólida não se baseia nesse tipo de coisa. Então, o que eu daria de dica para essa pessoa que tem um capital inicial para poder começar a investir? A primeira coisa que você precisa analisar é o que vai fazer sentido para você e aonde você quer chegar, né? Você já entendeu que não existe atalho, você já entendeu que não existe caminhos para cortar, então você precisa definir onde você quer chegar com esses investimentos. A segunda dica que eu dou é sobre... Bacana, eu vou identificar uma forma de investimento que me traga segurança e rentabilidade. Eu nem vou fazer mexendo de imóveis agora, tá? Nem vou falar sobre isso. Eu quero procurar uma opção que me dê rentabilidade e segurança. Ok, bacana. Você precisa olhar para essa oportunidade e entender que você precisa ter constância em investimento ali, né? Então, bacana, você tem agora voltando para imóvel, você tem um valor aplicado. O que eu faria hoje, por exemplo, com um capital de 150 mil reais, 200 mil reais? Eu pensaria em fazer uma alavancagem imobiliária, né? No primeiro momento, vamos lá, eu quero comprar um apartamento no valor de 300, 400 mil reais, né? Eu pego esse valor, dou entrada num processo de financiamento, ou num processo de consórcio, ou o que quer que seja, e tudo mais. Inicio esse processo, eu começo a rentabilizar esse imóvel através de aluguel, vamos supor uma rentabilidade de aluguel, e eu acabo, em algumas situações, fazendo com que a própria parcela do meu financiamento seja pago por aquele aluguel. Só que existe aí algumas matemáticas que esses gurus não fazem ou não explicam aí na internet, né? Porque, por exemplo, suponhamos que eu tenho um capital de 100 mil reais e eu acabo comprando um patrimônio através do financiamento bancário de 300 mil reais, né? O meu patrimônio é 300 mil. Sim. O meu aporte financeiro é 100 mil. Você tem mais dívida do que imóvel. Exatamente. Por enquanto você tem mais dívida do que imóvel. Mas só que o grande ponto é que quando eu faço uma alocação, por exemplo, de 2 mil reais, eu estou falando de um retorno sobre o meu investimento inicial de 100 mil de 2%. Né? Sim. Então, aquele retorno que está sendo feito através do imóvel, aí tá assim, ele está sendo protegido da inflação, está valorizando, como a gente está falando aqui. Com o decorrer do tempo, essa taxa de retorno vai diminuindo, porque meu patrimônio até chegar aos 300 mil, eu estou botando dinheiro para chegar dentro daquele valor. Ele vai se pagar, né? Se pagar. Mas esse é um processo de alavancagem imobiliária, né? Sim. E se você for parar para olhar para fora do país, existe centenas e centenas de histórias de empresários
e muitos milionários nos Estados Unidos, por exemplo, que trabalha dessa forma. Primeiro, eles fazem um excelente processo de alavancagem patrimonial através de imóvel. E o segundo deles, que é muito comum fora daqui, mas que está se tornando cada dia mais recorrente no Brasil, é o house flipping, né? Onde eu compro, reformo e vendo, né? Então existe, para falar a verdade, existe diversas formas de você ganhar dinheiro e, obviamente, construir patrimônio dentro do mercado imobiliário. Então, você que está com dinheiro parado, você que tem um dinheiro assim, estuda, identifica onde você quer chegar com isso e bote na cabeça que, genuinamente, o mercado imobiliário é para você que procura segurança, procura proteção patrimonial e, acima de tudo, uma construção sólida de patrimônio. Exato. Eu acho que é importante falar também que a pessoa não pode, já que ela está arriscando o patrimônio, ela não pode ser amadora nesse sentido, né? É sempre bom procurar um corretor de imóveis, uma imobiliária, né? Até para fazer um investimento seguro, né? Era algo eu ia trazer isso na mesa. Desculpa até te cortar. Tranquilo. O quanto, eu acho que nas últimas semanas eu tenho tido umas experiências que tenho tirado do sério. O quanto muitas das vezes a gente tem encontrado despreparo de corretores, e não só de compradores, vendedores, mas parte da nossa classe de trabalho existe quase que um despreparo sobre esse assunto que está na mesa hoje. Bom, sabe? eu acho que o Valim falou tudo. Acho que eu só queria acrescentar o que o Franklin iniciou, na verdade. Procure um consultor de imóveis, porque hoje em dia, assim como existe um despreparo, como o Valim falou, existe também um grande preparo para os corretores que estão no mercado para poder te auxiliar se você é um imóvel bom para investimento, é a melhor localização. Hoje o corretor de imóveis ele tem que ser versátil, atualizado e pronto, na verdade, para ajudar o cliente a comprar. O que a gente, na verdade, dissemina com nossos corretores é que você não vai, na verdade, fazer... você vai escolher o imóvel do cliente. Você vai, na verdade, o quê? Ajudar ele a comprar o imóvel. Então, assim, a grande pegada é o quê? Procure um consultor de imóveis que ele tem que estar habilitado a te orientar sobre o imóvel, a falar com você sobre o mercado financeiro e te direcionar para a melhor compra. Seja ela à vista ou ainda que você deixe uma ponta lá financiada no banco, que ainda assim você vai precisar do mercado financeiro para poder adquirir o imóvel e o aluguel vir ali se pagando, ou até mesmo que seja para moradia. Sim. Podem me procurar que eu vou mostrar para vocês o melhor investimento a se fazer. Fala, corretor! Fala, corretor! Vou mostrar para você o melhor investimento rentável que vai caber a parcela no seu bolso e que quando você for receber o imóvel vai ter uma valorização enorme. Pode ter certeza que eu sempre busco com os meus clientes apresentar a forma que para eles que o imóvel vai ter uma valorização, eles vão estar pagando uma parcela que caiba dentro do bolso deles, ou até mesmo para aqueles que estão comprando à vista. O valor X que eles vão pagar hoje, daqui a um ano, seu imóvel vai estar valendo X. Tem muitos clientes meus que devem estar me assistindo, investidores, amigos meus que compram comigo nessa imóvel. Então, vocês que estão assistindo, vamos aproveitar esse momento. O investimento está aí para vocês poderem fazer e o momento é agora. Que a valorização vai vir. Imóvel é para Na verdade, o melhor momento para comprar um imóvel foi ontem, né? Exato. Já que você não aproveitou, então hoje não vai a segunda chance é hoje. O que é que a gente tem conversado com os corretores, né? Na verdade, o corretor antigamente era conhecido como despachante. Ele ajudava o cliente ali meramente a levar e trazer papel. Levar os documentos ao cartório, assinar ali o documento de compra e venda. E hoje, por que a gente fala de esse imóvel? A gente fala, na verdade, de know-how, porque a gente busca, na verdade, sempre deixar o corretor sempre atualizado para atender o cliente. Bem assessorado. Seja para compra, ou na compra para moradia, ou seja para investimento. Agora, o corretor tem que estar pronto para dialogar com o cliente e colocar ele dentro de um posicionamento da melhor aquisição. Porque é o que a gente tem falado. A gente tem falado do corretor. Por que a gente tem o corretor? O tema é muito propício, né? Fala corretor. Mas por que a gente tem que ter o corretor de seguros? Ih, meu seguro venceu, venceu agora em novembro. A gente procura o corretor. Por que na hora de comprar imóvel, às vezes o público não procura o corretor? Eu digo para vocês que existe imobiliários, corretores individuais pronto para atender o cliente e não é desenrolar, mas ele vai, na verdade, te assessorar e te direcionar para você comprar o melhor imóvel, seja para investir, seja para moradia, seja para dar de presente um imóvel para o filho, ou seja para ser um rendimento ali financeiro. Então, procura o corretor.
Essa é a grande dica, que o mercado em Brasília está pujante. A gente tem tido ótimos números em 2022 também. Há quem diga que o ano de 2022 foi difícil, e foi mesmo. Para a gente conseguir tirar, não da cartola, mas para a gente conseguir tirar, né, das nossas mesas de negociações um ano parecido com 2021, eu vou dizer para vocês. Tá sendo puxado. Foi um ano assim de sucesso. Sim. Eu diria que foi. Por quê? Porque houve muito trabalho. Houve muito trabalho. Então fica a dica. Procura o corretor, você vai fazer a melhor escolha. Hoje a base para o corretor também tá ali apropriado a fazer um excelente atendimento, é um treinamento e controle. O cara que tiver um treinamento bom, tiver um controle do que você tá ali atendendo, dos seus clientes, para melhor você atender eles, se pegar o mercado imobiliário igual tá vindo na crescente já nesse final de ano, tem uma melhorada graduativa assim incrível. Sim. Se ele pegar, ter treinamento, ter um bom controle, ele vai surfar na onda e vai ter grandes resultados. Sim. Senhores, infelizmente nosso tempo aqui tá chegando ao fim. Não é possível, não. Mas Mas já, Eu falei que 1 hora, não é? vamos mandar descer mais 3 agora aqui não tem muito o que falar. Bota mais 2 fichas nessa máquina aí. Não, mas o que não falta é tema, né? É, O que não falta é tema para os próximos podcasts. aí, eu com acredito certeza. A gente ainda vai ter oportunidade da gente falar sobre documentação, Sim, a gente falar sobre sim. imposto de renda, né? Com certeza, tem um monte de gente com essa dúvida quando a gente fala de valorização. A primeira coisa que vem na cabeça é imposto de renda e Sim. tudo mais. Mas em próximas Esse O oportunidades. pessoal pode fazer com a lista certeza. de dúvidas que tiverem aí, que a gente Com pode estar certeza. criando podcast, apresentando para vocês, tirando todas as dúvidas, trazendo o melhor possível para você aí do mercado imobiliário. Ou sobre um tema que eventualmente você tenha muita dúvida, ou aqui no podcast não ficou esclarecido, ou está dentro desse conteúdo, é locação, é venda, é construção, é o imposto de renda, igual o Valim falou aqui. A nossa ideia é proporcionar aqui um crescimento para todos. Somar. sim. Lembrando que os cortes, né, como o Ricardo ali colocou ali, os cortes vão estar disponíveis aí no nosso YouTube. Ao decorrer da semana a gente vai estar postando ali também no nosso Instagram. A gente vai estar postando aqui Se não, esse bate-papo, né? Que foi tão agradável que passou tão rápido, a gente nem no viu. final ele apresentar os lançamentos aí, numa passada. É Consegue? verdade. Sim, vamos falar sobre um pouquinho do nosso lançamento ali, né? A gente fez a propaganda do José Renato A gente Ascioli. fez do Lucas. Lucas Você também. falou do Lucas Lucas também, aí, né? tá? Esse aí, inclusive, é o decorado. A gente foi filmar lá ontem. Estivemos ontem lá. E essa filmagem ontem aí, sem nada dessa na Esse é onde? vontade, Esse é vou onde? virar videomaker aí. Esse aí é lá na Samambaia, Querida. na QS501. Então ele... Depois que inventaram esse celular aí, ó. Pessoal chique, né? Tem celular que estabiliza até na lua. Se tiver correndo cabeça pra baixo, o negócio tá ali. Colocou um gimbonzão ali. tá- O cara que tiver boa vontade, Perfeito. carinho, capricho que tá fazendo, sai. O empreendimento, ele é o José Renato Ascioli. Legal. Fica na Samambaia. Esse apartamento é o nosso decorado, apartamento de 3 quartos. Tem um espaço já aberto. Ali aqui, próximo ao restaurante Restaurante Mitara, comunitário. Castelo tá. Forte ali. Você pode Legal. ver que o decorado tá tomando forma. Então, pessoal que tiver interesse em apartamento Muito de bacana. 2 e 3 quartos na Samambaia, podem estar nos procurando aqui, que o momento é agora. O melhor investimento que você pode Quando a fazer. gente fala sobre valorização, estamos falando disso daí, ó. Você que tá olhando esse podcast, você que tá assistindo isso aqui agora, a oportunidade tá passando aí na sua tela. Esse prédio tem plano pela consultora, Guilherme? Ou tá sendo só com o banco? Temos um plano pela construtora e fiz uma avaliação no fim Melhorou de semana. 300%. É claro. Fiz uma avaliação no fim de semana aí junto com o BRB e podemos estar chegando aí até 90% de financiamento nesse prédio. Legal. Então, vamos aproveitar agora o auge do mercado aí, essa proporção que deu aí do BRB tá até fazendo até 90%, que a avaliação foi um pouco a maior. E pessoal que tiver interesse, podem chamar aqui que a gente vai estar agendando as visitas. Nesse caso aí, esse tipo de investimento pega duplicado tudo que a gente falou. Exatamente. Né? Duas valorizações. Realizações. Esse empreendimento, ele é 3 quartos, né? E ali na região Quantos de Samambaia, Muito difícil ter 3 quartos, 64 metros. ali em Samambaia praticamente não tem 3 quartos. É, Então a cozinha Simóvel integrada, né, cara, chegou, dá essa amplitude. Olha esse inovando. Muito da hora. Chegou Ficou inovando. top. Esse decorado Muito lá, da hora. até aconselho que você vá lá, viu, Valinho? Ele tá lindo, assim, a vista dele é a muito... planta parece ser muito bacana. Vista livre. É, Olha só, vista cara. livre, muito bom ali. Muito da hora.
Muito da hora, Olha que mesmo. céu bonito lá em Samambaia. Você que é de Samambaia, Ah, já tá sabe. tomando chuva agora. É. Ó, esse é o nosso menino dos olhos aí, o Esse, aí é lançamento do esse é o da CSA1. Isso, CSA1. Lucas Nascimento. Exatamente. Apartamentos de um quarto de 24 a 29 metros, podendo chegar até 59 metros, que temos alguns Olha que o tem lugar, valorzinho né? da prestação. Ah, de graça. Sensacional. Tá demais. Esse é o... Ah, não, esse é o outro. Esse é o Arthur Acioli, tá ali na Ceilândia, na QNN11, praticamente do lado do metrô ali, poucos passos do 100 metrô. metros do metrô caminhando ali, você tá... Assim, imóvel só trabalha, tem Localização. que trabalhar no metrô, só tem imóvel perto do metrô. Então, localização top. A gente quer Facilitando sempre a facilitar. vida do cliente. Exatamente. Olha lá, o metrô. Olha o metrô lá. É a vista de cima do prédio aí. Ah, que da hora. Era. Muito da hora. A ideia é facilitar sempre ali a vida do cliente. E vamos fazer muita parceria nesses empreendimentos, Valinho. Tô É, com aqui, certeza. tá? Olha o decorado. Direto Todo pela... vapor. Alô, Gui, vamos fazer uma parceria rapidinho aí. Pra cima. Tem que ser assim. Esse decorado ficou lindo. É um dos mais bonitos que a gente tem ali nos imóveis. Ele foi bem caprichado mesmo. Aluguel e venda lá. Ah, tá alugando também lá? Eu aluguei 50 apartamentos em um mês lá. O trem Está! explodiu. Meu Deus do céu. Pra você corretor autônomo que não trabalha com aluguel, você não sabe do que ele acabou de falar. E esse aí é lá na Coisa de C2, doido. né? O nosso prédio comercial ali, o Acioli Office Tower. Sim, ali Salas no- comerciais, loja comercial ali também. Um Muito prédio bom. super moderno ali, né? Sim. Valorizou- Localização valorizou toda a região. no coração de Taguatinga ali, né? O Excelente. centro empresarial É, Acioli com Hospital. certeza. Quem Bom. busca abrir o primeiro negócio, Queria ali é o lugar. deixar uma palavra aí para os nossos parceiros aí, corretores. Nós fazemos parte aí da Rede Brasília e eu queria deixar em aberto a parceria aí com a Simov, com a Know-how, todos esses empreendimentos que Com foram certeza. aqui mostrados aqui, que a gente faz essa divulgação, que a gente vende na planta, ou que eles já estão prontos. Você é muito bem-vindo a entrar em contato com a gente aí e a gente fazer Com uma certeza. parceria, Com seja certeza. para locação, seja para venda. Então, assinala o nosso contato aí e obrigado pela presença no nosso podcast. O mercado tem espaço para todos ganhar. Com Muito certeza, obrigado. com certeza. Presença de todos. Queria deixar aqui um beijo especial pro meu pai, que deve estar assistindo lá, né? Então, meu pai, um abraço para você, um beijo para meus amigos, para os corretores, amigos que estão acompanhando ao vivo aí no podcast. Um beijo especial. Minha namorada, a Thalita, também tá assistindo, tá igual o Tchê. Se você não se declarar para mim lá, você vai ver. Meu Deus, entendeu? Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, particularmente, quando falo de mercado imobiliário, eu passaria aqui horas e horas e horas. Eu falei que uma hora ia passar muito rápido. Eu falo, Muito rápido. Verdade. passou extremamente rápido. Quero agradecer mais uma vez o convite. Estamos ali de portas abertas para você corretor, para você parceiro, tanto na ramo imobiliária quanto a Cimóvel. São empresas, né, tradicionais aqui no ramo de tanto Taguatinga quanto Brasília. A Cimóvel também tem unidade no Noroeste. Noroeste. Né? A Know-how Imobiliária tem apenas unidade hoje na Comercial Sul e a Cimóvel ali em Taguatinga Norte. Lá é CS Ali é C7, Taguatinga C7, Taguatinga Centro. E no Então, Noroeste. nos visite, tome um café conosco, vai ser um prazer imenso. E mais uma vez, obrigado pelo convite, gente. Obrigado de verdade. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Agradecer a presença de todos mais É uma mais vez. tempo para falar a verdade. Era. Tanta Se coisa. tivesse mais tempo, ia ter muita apresentação ainda Ah, aqui. eu Mas tenho- queria agradecer a todos, viram muitas novidades. Se tivesse mais aí pra tempo, cada um vocês. ia aqui ia comprar um imóvel um do. Vai ter um negócio bom pra você. Rapaz, eu já tô olhando pra esse Lucas ali. Rapaz, não, você quer, meu pai? Alan, cabe no Sério, seu bolso. cara? Cabe no seu bolso. Fala comigo. A minha única pergunta nessa sua colocação é se ia ter porcelanato. É verdade. Se não tiver, Tem porcelanato. 80 por 80, porra. Rapaz, o homem começou gravando o vídeo pelo piso, você não viu não? É verdade. Só brilha, viu? Gente, muito obrigado a presença de vocês. Seu Ricardo Valim ali, leva o nosso abraço para Know-how Imobiliária, Pode para deixar. toda a equipe. Eu deixo meu abraço Ricardo pra todo mundo aqui Valim pra pai vocês. também. Com Aproveita e certeza deixa tá seu assistindo. arroba aí, eu olhei lá o seu Instagram. Legal, é só bem me bacana. seguir. O meu é o @Ricardo Valim, VALIM de Maria no final. Vai aparecer dois, né? Vai aparecer eu e meu pai. Meu pai é o Ricardo Valim oficial. E eu sou só o Ricardo Valim, não sou oficial, infelizmente. Mas pode acompanhar a gente ali. O nosso arroba da imobiliária é Know-how Imobiliária no Instagram. Soletra o Know-how aí. pra quem não sabe. KNOW, HOW, para quem não sabe, significa saber fazer, né? Significa você ter know-how, ter uma expertise no assunto. E graças a Deus esse é o nosso objetivo, trazer expertise para o mercado. Antes do Franklin encerrar, eu queria deixar os agradecimentos também, nossa equipe.
de locação e nossos corretores que estão acompanhando É isso a gente aí. aqui nesse podcast. Vocês têm acostumado a falar lá na reunião de gestão. Talvez não disse isso para vocês ainda, mas a gente forma o time e o time forma a empresa. É isso. Então vocês são muito valorosos para nós, é vocês quem fazem a gente chegar até aqui e que a gente possa vir em outros podcasts aqui. Vocês podem sugestionar temas também. E obrigado aí, Valim, pela parceria. Valeu, Gabriel, também, do estúdio aqui, rapaz. Chegamos aqui foi muito Fala, bem Gabriel, tem recebido, sempre né? Gabriel atrás. Ele falou aqui, não, vocês ficam tranquilos que vai entrar no ar, vai entrar no ar. Então deixou todo mundo super à Não, o vontade. Frank antes estava aqui tremendo todo. Começou, deu 10 segundos, ele incorporou ali. O cara fez parecer fácil, valeu, Gabriel. É isso. Valeu, pessoal. Agradecer a Obrigado. todo mundo da Imobiliária Simóvel, da Know-How, que está nos acompanhando, a todos os parceiros, a todos os clientes. Muito obrigado por estarem nos assistindo aí. Minha equipe de venda e locação, vocês são incríveis, estão sempre buscando superar as metas e crescimento cada vez mais. Meus parabéns É que eu para achei vocês. que fiquei igual essa daí aí. Vou agradecer também, todo mundo tá agradecendo, vou agradecer ao Gabriel do estúdio aqui, Aí, cara, Gabriel. super gente boa, Aí. tá ali com a gente, ele foi tirando Qual o dúvidas nome que eu do fui... estúdio aqui? Estúdio Três Lados, Bom. fica aqui no setor de Rádio TV Norte, né? Isso aí. Estrutura. Impecável, muito Que bom. Primeira vez que eu vim aqui, ele perguntou quais coisas da imobiliária. Eu falei, é vermelho, branco e preto. Aí o cara já colocou uma luz vermelha aqui. O negócio é. Ele muda essa luzinha aí. Eu falei, rapaz, eu gostei demais. Isso aqui é nesse aqui. É esse. Então, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel, ali, nosso social media também. Que Tanto teve aqui Gabriel que vai dar obrigado agora. Teve presente aqui com a gente a mocinha ali, que eu não sei o nome, mas estava operando a TV. Carol! Muito obrigado, Carol! Ficou operando a nossa TV, o nosso Nos retorno ajudou. de vídeo aqui. Vocês não estão vendo, mas tem um retorno de vídeo bem ali que a gente fica se vendo. Então, muito obrigado, Carol. Também muito obrigado aí. Me amarrei nessa parada. Gostou, né? Rapaziada, eu me amarrei nisso Olha que daqui. vale. Se cuida, viu, Igão? A gente tá Se chegando. cuida, Mítico. Então, assim, pessoal da Simóvel também, que tava lá nos grupos lá, a gente mandou o link, eles apoiaram também, acredito. Também ali no Imobiliário certeza, Know-How, com todo certeza. mundo, assim, que participou ativamente aí. Quero fazer um agradecimento especial ao seu Wellington, seu Guilherme e seu Lucas, porque eu cheguei com a ideia doida e os caras aprovaram, falaram, não, bora fazer. Então, Não, mas assim, tem que fazer, muito ó. obrigado Porque é aí. novo, pela- é bom, Muito da hora. Muito da hora. muito Brasília obrigado. precisa disso, cara. Eu acredito que a gente vai Demais. fazer história aí. Demais. E por último, Contem lembrando... comigo sempre que precisar, viu? Gostei Tamo disso aí. junto, Mais vezes. Tamo junto. Então é isso. Lembrando que esse podcast teve um oferecimento aí da Simóvel Imobiliária, como a gente já foi dito aqui, matriz lá em Taguatinga Norte, filial no Noroeste, e aguarde novidades aí, né? A gente tem novidades aí para 2023. Legal. Simóvel Imobiliária com mais de quase 30 anos aí de tradição, Vou pegar agora. junto com a Know-How ali, ó, Imobiliária também em Taguatinga 25 anos. e 28. também 28. da Summit Marketing Digital. Então, você que é proprietário Tamo de bem, rapaziada. imobiliária, você que é proprietário de imobiliária, corretor de imóveis, precisar fazer um site, conte com a gente da Summit Marketing Digital. Nós somos É o apresentador de podcast. apresentador de aqui, nós estamos à disposição. É que você não viu a voz do treino, cara. É isso. Então, muito obrigado, senhoras e senhores, por terem assistido até aqui. Lembrando que os cortes desse podcast vão estar disponíveis lá no nosso YouTube. Pelo menos conteúdo legal tem. No nosso YouTube e também Sem no nosso groselha. Instagram. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês agradeço. aqui. Espero vocês no próximo podcast e a gente vai anunciar nas nossas redes sociais, que é o @Simóvel Imobiliária, tanto Facebook quanto Instagram, @Simóvel Imobiliária. Segue a gente, acesse nosso site também, www.simóvel.com.br e o WhatsApp mais badalado de Taguatinga, que é o 3352-2010. Esse é Tamo junto, até depois do fim, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu. Não esquece, hein? Fala, corretor! Fala, corretor! Fala, corretor! Tchau.